Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. É por causa da infinita graça do nosso Senhor Jesus, bendito o amor do nosso Deus e da poderosa obra do Espírito Santo é que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Eu quero prosseguir nesta manhã estudando juntamente com vocês aqui no livro de Hebreus. Nós temos meditado no capítulo 7, hoje eu gostaria de trazer uma visão mais focada nos capítulos 8 e 9, e aqui eu quero falar sobre o santuário celestial, continuando ainda sobre o assunto da supremacia, da excelência, da superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então este é o assunto que tem nos atraído a esta mesa. A reunião da mesa do Senhor, ela não é uma reunião qualquer, ela é a reunião da igreja. Amém. Toda a comunidade cristã que tem a consciência da obra do Calvário, daquilo que o nosso Senhor Jesus instituiu, em Lucas capítulo 22, que Paulo expôs de forma doutrinária, em 1 Coríntios capítulo 11, que os cristãos praticavam todos os domingos pela manhã, é o que hoje nós, de forma reverente, devemos praticar. A reunião da mesa do Senhor. E por isso, meus amados em Cristo Jesus, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. No que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor armou e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Portanto, é necessário que esse sumo sacerdote também tenha alguma coisa que oferecer. Se ele estivesse, pois, sobre a terra, nem sacerdote seria, havendo os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem ao que é modelo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, que faças todas as coisas conforme o modelo que te mostrei no monte. Mas agora, este tem conseguido tanto melhor ministério, quanto é mediador ainda de uma superior aliança, a qual tem sido decretada sobre melhores promessas. Somente até aqui. Amado Deus, querido Pai, é no poderoso nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, confiados, Senhor, na Tua misericórdia, confiados no poder do Teu Espírito Santo, amém, porque não há quem possa fazer-nos compreender a altura, a largura, a profundidade e o cumprimento destas palavras, as quais são endereçadas a nós, a todos os redimidos Teus, que foram comprados pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário. Senhor, nós não podemos continuar nossa peregrinação espiritual sem compreender esta doutrina, este assunto, e nem podemos ficar na periferia. Então que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, nos ajude, Senhor. Nos liberta do espiritualismo, da religiosidade, da superficialidade, e nos leve para as águas profundas, esses pastos verdejantes, essas correntes de águas profundas,
onde nós queremos nos mergulhar nas revelações da Tua palavra, Senhor. Porque não há nada que possa nos satisfazer, nos alimentar, nos transformar do que o poder da Tua palavra. Por isso nós te rogamos em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui reunidos neste lugar. Tenha misericórdia de cada irmão que nesse momento, mesmo distante, estão recebendo esta palavra. Tenha misericórdia. Fale a nós, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, vamos olhar esses 3 capítulos, 7, 8 e 9 de Hebreus. Quando você estuda esses capítulos, você vai ver que existe uma profunda conexão entre eles. Mas existe uma razão, um objetivo, porque na sagrada inspiração da Bíblia, esses capítulos eles foram conectados de forma tão íntima. Existe uma razão de Deus aqui. E a razão é esta. É porque esses 3 capítulos, eles são a base para nós entendermos a doutrina do capítulo 10 de Hebreus. Eu posso dizer assim para vocês, os capítulos 7, 8 e 9 é aquilo que podemos chamar a exposição doutrinária. E o capítulo 10 é a exposição prática. Porque quando nós chegamos no capítulo 10, e aqui eu vou me deter especialmente a partir do versículo 19, e essa sessão termina no versículo 25, você vai ver assim: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Amado irmão, amada irmã, eu sei que você já leu centenas de vezes esse texto. E você leu, eu diria assim, com todo respeito, de maneira teórica. Você olha para esse texto de maneira teórica. E às vezes tem uma sensação que a verdade descrita aqui, ela é inalcançável. É uma experiência inalcançável. É uma profundeza impenetrável. E aí o que é que você faz? Você segue para o próximo versículo, que também é bonito. Segue para o outro, muito bonito. E assim você termina a sua leitura da Bíblia, de Hebreus capítulo 10. E você não sabe nem o que leu. Essa forma religiosa de ler a Bíblia é que tem produzido tantas seitas que se dizem igreja. Tantos movimentos que se dizem cristãos. O verdadeiro cristianismo, o cristianismo apostólico, o cristianismo histórico, o cristianismo de Jesus, o cristianismo dos apóstolos do primeiro século, deve ser o cristianismo desta hora. É esse cristianismo. Esse é o cristianismo que nós precisamos viver. E não adianta criarmos firulas, malabarismos teológicos, para poder ajustar essas verdades e diluir a sua essência, para adaptar a nossa forma apostata de servir a Deus. Isso não é verdade, irmãos. Nesse tempo final, como diz lá em Daniel capítulo 12, que o saber se multiplicará. Esse é um texto vilipendiado por muitos, porque a ideia ali de saber tem a ver com tecnologia. E interessante é que no hebraico a palavra saber ali não se refere à tecnologia, mas à revelação espiritual. E que Deus nesse tempo, Ele trará, isso é uma didática divina, uma revelação espiritual da sua palavra, tão forte, tão contundente, tão poderosa, porque será esta verdade que vai nos purificar, que vai nos libertar, que vai nos transformar, que vai nos arrebatar. Por isso o Senhor está abrindo os céus de uma forma muito especial. Meu irmão, minha irmã, se você não compreender isso, é uma decisão sua, é a decisão de ficar na periferia, na superficialidade. E cristãos que hoje estão na periferia e na superficialidade, com absoluta certeza, seguirão o anticristo e não a Cristo. Porque, como temos estudado aqui, o espírito do anticristo já opera.
e opera com todas as suas forças, com todas as suas garras. E uma das grandes artimanhas desse espírito maligno é o engano. É o engano que tem uma forte característica em diluir a verdade, em roubar de nós a verdade, o Evangelho. Por isso que é tão duro, Tiago, quando ele diz no capítulo 3, versículo 1, que os mestres, não quereis vós ser mestres, porque os mestres receberão mais duro castigo. E aí, o irmão Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim, para quem peca, tem o Evangelho. Mas para quem impede a igreja de ter o Evangelho, merece condenação irrestrita. Isso vale para mim, isso vale para todos aqueles que pregam a palavra. Se nós impedimos a igreja de aprofundar, de ter a revelação real de Deus, se o que nós pregamos aqui é fabricado em inteligência artificial, não é fruto de oração, não é fruto de comunhão, não é fruto de horas, de tempo, é algo assim, que subitamente acontece, eu vou pregar isso hoje, vai dar certo. Não é uma comunhão com o trono de Deus, com quem está sentado no trono. Com certeza, pode ser muito bonita, pode ter muita informação, pode ter muitas verdades atraentes, só que isso não é vida. E a igreja, nesse tempo, precisa distinguir entre a informação e a vida. Que o Senhor nos dê vida hoje na sua palavra. Amém. E não só informações. Então vamos aqui, vamos entrar. Eu chamo a sua atenção para o capítulo 7. Esse capítulo temos estudado já há alguns domingos. Aqui, nosso Senhor Jesus nos é apresentado como sumo sacerdote. E ele não é segundo a ordem de Arão, a ordem levítica. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Então nós sabemos muito bem sobre isso. A ordem de Melquisedeque. Essa palavra fala rei de justiça. Ele é o rei de justiça, ele é o rei de paz. Este Melquisedeque é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio divino. Então é isso que nos é apresentado e temos estudado sobre isso. Porque aqui há duas obras que nós precisamos distinguir. A obra que foi realizada na cruz e a obra que está sendo realizada no trono de Deus. E este é o sacerdote no trono de Deus. E há uma função porque ele está no trono de Deus. Há um porquê ele está ali. O livro de Hebreus é um livro escrito para nos mostrar o que é a vida cristã além do véu. Quando os discípulos e todos aqueles que puderam vir para Jerusalém e depois contemplar a ascensão do nosso Senhor, eles puderam ver que uma nuvem o levou. E agora, o que está por detrás dessa nuvem? Ninguém sabia, até o dia que o livro de Hebreus foi escrito. O livro de Hebreus foi escrito para nos mostrar o outro lado da nuvem, quando ele entrou no mais altos céus. Aqui ele vai dizer algo que nós precisamos entender, e precisamos orar sobre isso, porque aqui está a explicação dos nossos fracassos espirituais e morais. Aqui está a razão porque muitas vezes nós entendemos o Calvário, a doutrina do Calvário de uma forma errada. Aqui está a razão porque a mesa se torna apenas uma liturgia morta no meio da igreja. Comemos e bebemos no nosso próprio juízo. Comemos e bebemos indignamente, porque não somos parte disso, não entendemos. Paulo diz com toda clareza que nós temos que discernir o corpo. Uma pessoa que não compreende a doutrina do Calvário, não tem a operação do poder do sangue na sua vida, não nasceu de novo, não deve comer. Como também não deve comer, mesmo aqueles que se julgam, que foram batizados, são cristãos, mas não discernem o corpo, come liturgia, come símbolo. Nós não comemos símbolo, nós não comemos liturgia, nós tocamos a realidade daquilo que é a morte de Cristo para nós. Nós comemos comunhão, nós comemos vida, nós comemos redenção, nós participamos da sua obra na encarnação, na crucificação, na ressurreição e na ascensão. Mas isso não pode ser retórica.
Esse é o cristianismo apostólico que aquela comunidade cristã do primeiro século viveu. E se eles viveram aquilo, e nós somos a última geração desse cristianismo, porque nós temos uma viva esperança, porque nós comemos agora, não é olhando só para trás, contemplando o Calvário, mas é a certeza de olharmos para cima, para o alto, e saber que o nosso Senhor Jesus está vendo, e está vindo, Ele está nos contemplando, mas Ele está vindo ao nosso encontro. Amém. Nós comemos com um brado de Maranata no nosso coração. Amém. Então aqui no capítulo 7, eu quero que você olhe isso, embora já estudamos, aqui você vai ver, a partir do versículo 4 até o versículo 10, é uma exposição sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. E no versículo 22 vai dizer que este sumo sacerdote, ele é o fiador. Nós já falamos sobre essa palavra, fiador. É muito importante isso, aquele que garante o cumprimento da aliança, porque lá na cruz do Calvário, Deus estava fazendo uma aliança conosco. É importante que você saiba disso. Deus fez uma aliança conosco, e ao fazer esta nova aliança, lembre-se Lucas, capítulo 22, quando Jesus, ele toma o cálice, ele diz, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quando ele instituiu a mesa, essa reunião que nós estamos aqui hoje, então quando ele instituiu, ele diz, este cálice é a aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, fazer isto em memória de mim. Então lá na cruz do Calvário, o nosso Senhor estava sendo entregue por libação, por sacrifício, nesta aliança. E aí agora Hebreus vai dizer que ele é o fiador, ele é aquele que garante o cumprimento desta aliança, porque se dependesse de nós, e não dele, essa aliança seria invalidada, não por causa da fidelidade de Deus, e nem por sua justiça, e nem pelo seu amor, e nem pela sua graça, é por causa de nós mesmos, porque nós temos tudo para quebrar e validar essa aliança todos os dias. Na primeira aliança, a aliança do Velho Testamento, aquela aliança mosaica, havia Deus, havia Arão e havia Moisés. Moisés, como fiador, ele não podia garantir, ele não tinha condições de garantir. Moisés não podia empenhar o seu nome na velha aliança, porque Deuteronômio 28 vai dizer, e ali está todas as bênçãos e todas as maldições por causa da velha aliança. E o que a velha aliança pode provar? A incapacidade do homem. O homem é incapaz de por si mesmo, agradar a Deus. Romano vai dizer que todos pecaram. Todos nós aqui, irmãos. Não há um justo sequer aqui que por sua própria justiça pode remediar a sua salvação. Nós, como tenho dito repetidas vezes, merecíamos o inferno por justiça. Eu mereci o inferno por justiça, e Deus não cometeria nenhuma injustiça se me enviasse para o inferno, para ficar lá eternamente sendo atormentado diante de Satanás. Então, como que Deus fez nessa nova aliança? Ele colocou um supremo fiador. É como se ele dissesse, eles não têm condições de cumprir, mas eu vou garantir que eles cumpram. Eu vou empenhar, não é só o meu nome, eu vou empenhar minha vida, eu vou empenhar o meu sangue. Eles vão falhar, mas a minha obra não falhará. Eles vão errar, mas ele foi o Cordeiro perfeito, imaculado. Não havia nele nenhuma nódoa do pecado. Irmãos, estar aqui essa manhã não é uma reunião qualquer. Nós precisamos contemplar isso. Então, adiantando, e não posso perder muito tempo aqui, Hebreus 7 vai dizer que ele é o nosso fiador, mas diz também no versículo 25, no final do versículo 25, do capítulo 7, que ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que não somente é o fiador da nova aliança, mas ele está diante de Deus por nós. Como diz
Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos assiste. A palavra assiste aqui em Hebreus 8, 26 diz assim: Ele pega firme conosco. Ele pega firme, Ele não solta, Ele não desiste. Quantas vezes você desiste, quantas vezes você falha, quantas vezes você cai, quantas vezes você retrocede, mas Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele é um intercessor, porque não sabemos nem orar como convém, mas há um intercessor diante de Deus, o trono, e esse intercessor está lá por nós. É Ele que mantém o caminho aberto. É por isso que Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Isso também é dito em Hebreus capítulo 10, versículo 19, o texto que eu já citei: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E você deve pensar, essa intrepidez, esse achegar confiadamente, isso é para Paulo, para os apóstolos, isso é para os irmãos, aqueles que são super santos. Isso não é para mim, isso é para você, isso é para nós, porque não é o que você é quem Ele é, não é o que fazemos, é o que Ele fez. É isso que leva você a ter uma vida cristã num plano mais alto. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso uma vez por todas. Ele está lá como nosso intercessor. Mas agora no capítulo 8, e aqui é onde nós vamos nos deter, capítulo 8 e 9. Veja que no versículo 2 diz que Ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo. Se não bastasse fiador, se não bastasse Ele ser o nosso fiador, Ele ser o nosso intercessor, Ele também é o ministro do verdadeiro tabernáculo. Agora se descobre algo revolucionário, que aquele tabernáculo, que sua história começa em Êxodo capítulo 25, o tabernáculo de Moisés, não era o verdadeiro tabernáculo, que aquele templo de Salomão não era o verdadeiro santuário, que tudo o que aconteceu ali, tanto no tabernáculo como no templo, apontava para algo superior e maior. O modelo não estava na terra, o modelo estava no céu. O verdadeiro santuário não foi construído pelo homem, o verdadeiro santuário foi construído por Deus. Então, quando você lê no Salmo 24, quando se canta assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Naquela hora, o rei estava em direção ao seu trono, e este rei sacerdote estava em direção ao santuário. Só que quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai descobrir que o trono e o santuário é o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Aí diz que Ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo. Olha o versículo 6. Diz que Ele obteve um ministério tanto mais excelente. E ainda Ele é o mediador de uma superior aliança. A palavra mesites aqui, mediador, é Ele que fica entre as partes. Ele ficou entre nós e Deus. Irmãos, eu vou usar algo aqui, espero que vocês compreendam. Essa palavra mediador, ela é tão forte, ela tem um impacto tão grande, é que quando Ele se coloca como mediador, e Ele segura na minha, na tua, na nossa mão, por causa da obra do Calvário, é impossível Deus não entrar em aliança conosco. Compreende, irmãos? A ênfase aqui não está em nós, a ênfase aqui está nele. Porque quando Ele se coloca no meio, entre nós e Deus, suspenso ali, Ele não ficou nem no céu e nem na terra, Ele ficou no ar. Ali está a figura do mediador. Então, o que significa? Ali, Ele estava entre nós e Deus. É impossível Deus não fazer uma aliança conosco. Agora Deus tem que segurar na mão do seu filho, e Ele segura nas nossas mãos. Agora nós estamos em aliança com Deus, mas nós não estamos em uma aliança direta com Deus. Nós estamos em uma aliança direta com Deus, porque entre nós e Deus
existe um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Observe isso. Ele é o mediador de uma superior aliança. Capítulo 9. Veja o versículo 11. O versículo 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens consumados, por meio do maior e mais perfeito santuário, tabernáculo, não feito por mãos de homem, isto é, não desta criação. Então aqui, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, são muitos, mas eu quero enfatizar aqui pelo menos 4 pontos para vocês. Ele é o sumo sacerdote dos bens consumados. Quando ele disse lá na cruz, está consumado. Acabou, finalizou. Deus não ficou em dívida com ninguém, até porque Deus não estava em dívida com ninguém. O sacrifício da cruz não foi um pagamento de Deus ao diabo para que ele nos libertasse. A obra da cruz não era um pagamento de Deus para Satanás. O problema do nosso pecado era um problema de Deus e Deus mesmo. Deus buscava satisfazer a sua justiça e não pagar a alguém. O sacrifício da cruz era a satisfação da justiça de Deus. Então aqui está, olha o versículo 12. Nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Aqui um outro ponto, pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. E esta frase, ela tem um significado muito importante, porque você sabe muito bem que o livro de Levítico, ele é interpretado pelo livro de Hebreus. E quando era a expiação, uma daquelas 7 festas de Israel, ela ocorria uma vez por ano. E ali estava a comemoração do aniversário do pecado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, tinha todo aquele ritual, daqueles 2 bodes, o bode emissário que era levado para o deserto, depois o outro era sacrificado, e o seu sangue era introduzido no lugar santíssimo. Tudo isso era uma simbologia, era uma tipificação, tudo isso apontava para a obra de Cristo. Era uma forma didática de Deus apresentar a cruz do seu Filho no Antigo Testamento. Só Hebreus pode interpretar isso. Então agora, nesse paradoxo, ele diz assim, e ele faz esse paradoxo muito bem feito, não com sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez para sempre, no Santo dos Santos. É esse ponto que eu quero que você agarre aí, porque quando entrarmos no capítulo 10, tudo isso terá sido importante para nós. Veja agora o versículo 24. Diz, pois Cristo não entrou num santo lugar feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para agora, aparecer diante de Deus. Olha essa frase, diante de Deus por nós. Eu quero que você olhe novamente para esse texto. Veja se na sua versão tem a palavrinha agora. Para agora aparecer diante de Deus. É essa palavrinha que você tem que olhar, agora. É que você precisa saber que agora ele está diante de Deus por você. Agora ele está diante de Deus pela sua causa. Está vendo aí? Então estamos construindo um quadro aqui. Veja o versículo 26, por favor. De outra forma, lhe seria necessário ter sofrido muitas vezes, desde o fundamento do mundo. Olha essa frase. Mas agora, tendo sido manifestado uma vez para sempre, na consumação dos séculos, para a abolição do pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Quero que você observe aqui, manifestou uma vez para sempre, pelo sacrifício de si mesmo. Se você observar, as frases dos textos que lemos aqui, de Hebreus capítulo 9, já nos mostra essa pavimentação da experiência, daquilo que está no capítulo 10.
O livro de Hebreus, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, a palavra sangue ocorre mais do que em qualquer outro livro. Se você fizer um estudo, você vai perceber que 87 vezes, se eu não estou enganado, a palavra sangue ocorre no Novo Testamento. Assim como no Velho Testamento, a palavra sangue ocorre 60 vezes no livro de Levítico, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Assim também a palavra sangue, ela ocorre em Hebreus mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. São 10 ocorrências, só aqui, nesse capítulo 9, se eu não estiver enganado é isso, 10 vezes, são 20 vezes em todo o livro de Hebreus, 20 vezes, e aqui no capítulo 9, está a doutrina do sangue de Cristo Jesus. Mas vamos estudar isso, porque, como vimos aqui no capítulo 7, nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E se você ver aí no versículo 12 do capítulo 7, vamos fazer uma pequena panorâmica aqui desses 3 capítulos ainda. Tem um detalhe muito importante, que agora há um novo sumo sacerdote. Agora há uma mudança de lei. Agora nós não temos a antiga lei, a lei mosaica. A lei que ninguém cumpriu, a lei que não santificou ninguém. Ninguém pode ser salvo por ela. Ninguém pode ser justificado por ela. Ninguém foi redimido por ela. Ela condenou a todos. Mas agora, a partir da obra do Calvário, há uma mudança de lei. É a lei da nova aliança. Aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8, a lei, versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E esta lei, ela liberta. Ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Esta é a lei da nova aliança. Agora, se muda a lei, se muda o sacerdote, muda-se a lei. Agora, uma nova lei. Essa é a ênfase de Hebreus capítulo 7. Agora, em Hebreus capítulo 8, desenvolve a consequência da obra deste sumo sacerdote. A consequência da obra desse sumo sacerdote, e este é o assunto do capítulo 8, a nova aliança, que está aqui, se você observar. A partir do versículo 8 até o versículo 12, que é uma citação de Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31 é uma promessa da nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 12, é o cumprimento dessa promessa. É o testemunho dessa promessa. Então aqui nós estamos diante disso, eu quero que você veja. E aí, esse elemento sublime que nos é apresentado, o santuário celestial, porque tanto esta nova aliança, como este sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é o nosso Senhor Jesus, tanto a sua lei, ou a nova aliança, como o seu sacerdócio, tem a sua esfera, segundo Hebreus, em um santuário celestial. Vamos entender isso, porque aqui nessa nova aliança, que está prometida por Deus, ela nos oferece 3 coisas, e aqui quero chamar a sua atenção. Romanos capítulo 8, versículos 10, 11 e 12. Veja o versículo 10. Hebreus 8, 10. Diz, esta aliança que estabeleci com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis em suas mentes, e as inscreverei também em seus corações. O que Deus vai escrever? Ele vai escrever o seguinte, eu sou o vosso Deus, e vocês são o meu povo. Está vendo aqui o que significa? Essa lei, ou essa nova aliança, nos oferece transformação interior. Essa transformação interior é quando a vida de Deus, aquilo que Deus é, na sua essência, na pessoa do seu Filho, é trazido para dentro de nós. Por isso Paulo disse, para mim, o viver é Cristo. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. A segurança que nós temos dessa realidade está baseado nesse primeiro ponto que estamos vendo aqui sobre aquilo
que a nova aliança nos oferece: transformação interior, transformação de caráter. Segundo, veja o versículo 11. Cada um não ensinará ao seu irmão, nem cada um ao seu concidadão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, a segunda questão que você precisa notar, que a lei oferece, que a nova aliança oferece, é o conhecimento experimental de Deus. Conhecimento. Mas esse conhecimento não é intelectual, não é filosófico, não é religioso, é o conhecimento baseado na experiência. Agora você pode tocar, sentir, experimentar, desfrutar. Agora você pode olhar para Ele no seu espírito e chamá-lo de Pai. Pai que estás no céu. Porque esse conhecimento, ele forma em nós paternidade. Primeiro, transformação de caráter. Segundo, paternidade. Isso cura, isso transforma. Quantas pessoas que estão aqui não têm experimentado o amor de pai, amor de mãe? Quantas pessoas aqui estão feridas? Quantas pessoas aqui são escravizadas por gatilhos que esmaga, que entristece, que te quebra, que te humilha? Quantas feridas abertas? Você não precisa ter, meu irmão. Você não precisa ter, minha irmã, porque você está numa nova aliança. E a paternidade de Deus, ela cura o nosso homem interior. Amém. Escute bem, se Ele escrever em nós sua vida, se Ele escrever em nós esse senso de pertencimento eterno, agora existe um senso de pertencimento eterno dentro de cada um de nós. Deixa eu dizer isso para você. Se você não encontra satisfação nesse mundo, se você não encontra satisfação no seu trabalho, se você não encontra satisfação no seu dinheiro, se você não encontra satisfação em nenhuma coisa desse mundo, é porque você foi criado para a eternidade. É porque existe um pertencimento eterno dentro de você, e nada nesse mundo vai te satisfazer, a não ser a presença real de Deus. E agora, não é transformação de caráter, agora é cura interior. Agora é cura interior. Aí o terceiro, versículo 12: pois eu lhes perdoarei as suas iniquidades. Olha essa frase, irmãos. Isso aqui vai nos fazer mergulhar em algo muito especial. E não me lembrarei dos seus pecados. Tem algum pecado que você está lembrando aí? É Satanás que te faz lembrar. Sabe por quê? Porque os nossos pecados, eles foram apagados eternamente. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a bênção. Então, se o primeiro ponto aqui, transformação de caráter. O segundo ponto aqui, experiência com Deus, senso de pertencimento eterno, cura interior. O terceiro ponto é libertação eterna. Você está livre, meu irmão. Você está livre, minha irmã. Deixe-me colocar uma nota muito importante aqui para você. Isso eu preciso te mostrar, porque aqui nós estamos diante da superioridade, não só do sacerdócio de Cristo, mas da superioridade do tabernáculo no qual Ele está diante de Deus por nós. Agora eu te faço uma pergunta: esse tabernáculo, ele é fechado a nós? Irmão, irmã, olhando para Hebreus, não olhe para o que você crê, porque pode ser que você não crê nisso. Então olhe para a palavra. O que a palavra diz? Esse tabernáculo celestial, aonde esse sumo sacerdote eterno, invencível, imortal, que entrou por nós, diz, nós acabamos de ler, ele entrou por nós. Ele entrou por nós. Hebreus 10, a gente vai estudar isso. Ele abriu um vivo e novo caminho para nós. Então o que é oração? O que é oração para você? A oração para muitos cristãos se resume a petição, a pedir. Como diz provérbio, a sanguessuga só sabe fazer dá. Oração para nós é isso. Oração para nós é entrar no Santíssimo Lugar. Amém. Oração para nós é comunhão com o Deus triuno. Oração para nós tem muito mais a ver com relacionamento do que com realização. Olhe para isso.
Ele entrou, ele ofereceu o seu próprio sangue. Aí Hebreus vai dizer assim, que ele abriu um vivo e novo caminho. Nós ainda não fomos arrebatados, isso é fato. Nós ainda não fomos levados para o céu, isso é fato. Mas nós já podemos experimentar os céus. Nós podemos viver a vida cristã num plano mais alto. Amém. Efésios 1, capítulo 20, diz que quando Deus ressuscitou a Jesus, Ele o colocou acima de todos os céus. Diz assim, o fez assentar nos lugares celestiais. E o colocou nos lugares celestiais, aliás. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar nos lugares celestiais. O nosso Senhor Jesus, quando Deus o ressuscitou, Ele entrou nos céus, e Ele se colocou acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, nome que se possa referir, não só naquele tempo, mas também hoje, e Deus o colocou exaltado nos lugares celestiais, Efésios 1, 20, agora olha Efésios 2, 6, diz assim, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, você está vendo isso? Está na sua Bíblia. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o capítulo 10 do livro de Hebreus. E é sobre isso que ele está dizendo para nós. Deixa eu colocar uma nota muito importante aqui. João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha essa frase aí, Deus os amou de tal maneira. Aqui existem 3 pontos que eu quero considerar sobre essa frase, de tal maneira. Isto é, que Deus, em toda a sua grandeza infinita, Deus em toda a sua essência, Ele escolheu nos amar de tal maneira, Ele escolheu sofrer por causa de nós. De tal maneira significa isso, que Deus escolheu sofrer por nós, ou não? Ou a cruz foi um teatro? Será que foi um teatro quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparastes? Será que é um teatro que Isaías escreveu quando ele diz assim, que Deus o esmagou, agradou ao Pai, esmagá-lo agradou como? Se por um lado, o agradou em que sentido? Ele encontrou satisfação na morte do seu filho, para que eu e você fôssemos eternamente perdoados. Que Deus, de tal maneira significa que Deus, em toda a essência do seu ser, Ele escolheu sofrer por nós. De tal maneira significa que o Deus, o Criador do universo, o seu Filho Jesus, que o Pai o entregou, segundo Hebreus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, como diz João, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador do universo, nosso Senhor Jesus, Ele escolheu se humilhar e se fazer vulnerável por amor a nós. E em terceiro lugar, o nosso Senhor Jesus, Ele carregou o peso dos nossos pecados, experimentou a triste, dolorosa agonia da separação do Pai, lá naquela cruz do Calvário. Então você quer entender o que é de tal maneira? É isso aqui. Isso aqui significa de tal maneira. Deixe-me colocar 2 advertências. É preciso que se coloque isso, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que muitos de nós não entendemos isso, ou damos pouco valor a isso. E podemos comer o pão e o cálice, sem entender o que significa isso. Podemos inadvertidamente, muitas vezes, ignorar o que foi realmente o drama de Deus na cruz do Calvário. O verdadeiro sofrimento, a agonia do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Às vezes podemos comer e não perceber o que significou isso para eles. Porque o que significou para eles tem que significar para nós. Significa para você. Significa para você. Há uma outra exortação aqui. Amados irmãos, é possível que nós passemos toda a nossa vida cristã
sem termos a verdadeira consciência do que foi realmente os sofrimentos do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Todas as injustiças naqueles julgamentos, seus açoites, tudo que ele padeceu, mas ele escolheu. Ninguém o constrangeu. Foi ele que escolheu sofrer. Foi ele que escolheu se entregar. Foi ele que escolheu derramar todo o seu sangue na cruz do Calvário. Foi ele que escolheu aquela cruz. A cruz não foi um acidente do seu destino, não. Foi uma escolha eterna que ele aceitou por nos amar de tal maneira. Aqui está, irmãos, algo muito sério, porque muitas vezes essa realidade é negligenciada. E nós podemos chegar diante da mesa e comer de qualquer maneira. Nós não podemos comer de qualquer maneira se formos amados de tal maneira. Essas verdades podem ser negligenciadas. E aqui você vê a revelação de um amor tão vasto, de um amor tão profundo, de um amor sacrificial. Há algo aqui que nós precisamos perceber, porque essas verdades, elas nos convidam a refletir sobre o imenso preço que foi pago por cada um de nós, para que nós não tivéssemos o nosso destino eterno no inferno, mas para que o nosso destino eterno fosse a presença de Deus. Então nós somos chamados não apenas a reconhecer esse sacrifício, mas a comer esse sacrifício, a viver em gratidão por esse sacrifício. Por isso, nesse lugar, nesta manhã, não há outra coisa a se fazer, a não ser abrir os nossos lábios e agradecer a Deus que nos amou de tal maneira. Porque aqui esta mesa, ela proclama o poder do perdão e o poder do sangue de Cristo Jesus. Eu quero terminar falando sobre isso. Aqui, nesta mesa, nós temos um dos mais profundos mistérios da vida de Deus em nós. Um dos mais profundos mistérios que a igreja pode penetrar, pode experimentar, pode viver, é o mistério da mesa do Senhor. Nós estamos diante do mais profundo mistério que só a igreja pode experimentar, só a igreja pode conhecer, só a igreja pode ter essa revelação, somente os remidos. Aí eu quero que você perceba que, tendo essa consciência, este conhecimento, o nosso papel é nos aproximar com reverência, não é de qualquer maneira. E aí nós precisamos que o Espírito Santo traga para nós, dentro de nós, o verdadeiro significado do que é comer, do que é beber, porque nós não comemos símbolos, nós tocamos realidade espiritual. E aqui eu quero levar vocês a observar algo que está aqui no capítulo 9 de Hebreus, versículos 7 a 12. Está assim: mas no segundo, ele está falando do santuário, mas no segundo, entra só o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele está falando do velho santuário, está falando da velha aliança. Mas no segundo, porque é o santo dos santos, porque dentro do santuário, do tabernáculo, tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele está falando do lugar santíssimo. Mas no segundo, entra a sós, só o sumo sacerdote entrava, só o sumo sacerdote entrava, uma única vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelas ignorâncias do povo, significando com isso, ou dando a entender com isso o Espírito Santo, que o caminho do santo lugar não se tem manifestado enquanto subsiste o primeiro tabernáculo. Então havia um caminho fechado. Lembra que quando Deus disse para Adão que ele pudesse comer da árvore da vida, ele tinha o direito de comer, mas ele escolheu comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que o caminho da árvore da vida, ele foi impedido para o homem. Agora está tudo fechado. Agora o homem, no Velho Testamento, na Velha Aliança, precisa de mediadores.
Eu tenho falado até de forma irônica, esse evangeliquez que tem aí hoje, que reduz a sua fé, que te torna um crente medíocre, que não faz você experimentar a vida cristã nos lugares mais altos. Esse não é o evangelho da cruz, esse não é o evangelho de Cristo, é o evangelho do anticristo. Esse evangelho que diz assim que você tem que fazer campanha para quebrar a maldição, tem que subir em monte para poder experimentar Deus, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Esse tipo de evangelho não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é aquele evangelho que nós descansamos pela fé na obra consumada de Cristo Jesus. Então veja, diz, dando o Espírito Santo entender que o caminho do santo lugar não tem manifestado enquanto subsiste o primeiro tabernáculo, o qual é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferece tanto dons como sacrifício, que não podem, quanto à consciência, tornar o homem perfeito e adorador, sendo somente com comidas e bebidas e várias abluções, uma ordenança de carne impostas até o tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas. E lá na cruz, e a partir dela, Deus restaurou todas as coisas. Agora é uma nova aliança, é um novo sacerdócio e um novo santuário. Agora o caminho do santuário está aberto. Agora, o sumo sacerdote, ele não precisa entrar uma vez por ano. O nosso sumo sacerdote entrou uma vez para sempre. O caminho do santuário não está fechado. Não é só o sumo sacerdote que pode entrar. Todos nós podemos entrar. É isso que diferencia a igreja de religião. É isso que divide e mostra a diferença. O que é igreja, o que é filosofia religiosa. Olhe bem, deixe-me colocar algumas proposições aqui. E essas proposições são importantíssimas. Eu quero que você note. A partir desses versículos 11 e 12, preste atenção, que agora é o outro lado. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isto é, não dessa criação, nem pelo sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre, no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Deixe-me colocar 5 proposições sobre esses textos. Primeira, Cristo ofereceu a si mesmo. E ao oferecer a si mesmo, ele é tanto o sacrifício como o sacerdote. Ele é tanto o sacrifício como o sacerdote. O seu sacrifício é eterno e o seu sacerdócio é eterno. Então Cristo ofereceu a si mesmo. Segunda proposição, nossa redenção eterna não está baseada em esforços humanos. A nossa redenção está baseada, está consumada na obra eterna de Cristo Jesus. Escute isso porque é sério. Porque o nosso progresso, o nosso avanço, a vida cristã ascensional, viver a vida cristã numa esfera celestial, é isso que está dizendo. Não depende de nós confiar em nós mesmos, mas de nós confiarmos na obra suprema, suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está algo muito sério. Observe isso. Se Cristo entrou, a nossa redenção eterna está baseada na sua obra eterna. Isso é muito importante. Então, se Cristo entrou no santuário celestial, isso por si só já nos garante a eterna redenção. Ele fez tudo. Se ele entrou e o Pai o aceitou, seu sacrifício foi aceito, aonde que eu tenho que firmar a minha fé? Nos meus esforços ou na redenção consumada daquele que está no trono por nós? Isso vai nos levar a algumas reflexões, eu quero meditar com vocês. Terceira proposição, a entrada no santuário celestial por Cristo Jesus nos garante, isso é muito importante, acesso livre ao trono da graça. Hebreus 4, 16.
Hebreus 10, 19, já foram citados aqui. Isso nos garante o livre acesso ao trono da graça. O caminho para o trono da graça não é um esforço que eu faço. Você não tem que fazer nenhum esforço. Você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa ter consciência. Veja o versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Os antigos sacrifícios eram incapazes de remover o pecado definitivamente. Os antigos sacrifícios não podiam dar caminho para que o homem entrasse na presença de Deus. A obra de Cristo não só perdoou e apagou os nossos pecados para sempre, como também nos abre o caminho para que nós possamos desfrutar da presença de Deus. Essa não é uma da segunda bênção que nós lemos aqui da nova aliança. E me conhecereis, eu serei o seu Deus. Você ainda tenta merecer a graça de Deus? Meu irmão, eu estou fazendo uma pergunta para você, minha irmã, ouça isso. Você está tentando merecer a graça de Deus? Você não se sente amado o suficiente? Você não sente esse amor, essa graça eterna, essa misericórdia sem fim sobre a sua vida? É isso que Satanás quer operar na sua consciência. Porque muitas pessoas acham que não merecem esta graça. Algumas pessoas dizem assim: eu desisti, eu não me sinto amado, eu não me sinto amada. Você precisa sair daqui hoje, livre dessa culpa, dessa condenação. Você merece a graça, não é porque você merece a graça, é porque Ele decidiu, Ele quis te amar. Ele te amou, não é porque Ele viu algo bom em você, Ele te amou com a própria compulsão que Ele tem de amar. Foi Ele que quis te amar, foi Ele que quis morrer por você, foi Ele que quis perdoar os seus pecados, foi Ele que quis abrir um caminho para que você entre em oração, em comunhão, em adoração, na presença dEle. Senão, irmãos, não faz sentido comer e beber essa mesa, comemos ritual. Porque nós somos chamados para comer dele. A obra redentora de Cristo, ela é perfeita, ela é única. Olha o versículo 12, quando diz: pelo seu próprio sangue. Deixa eu te dizer algo, escute isso e nunca esqueça: o valor do sangue de Cristo na sua vida tem um poder infinito. Infinito! A centralidade do sangue de Cristo em nossas vidas é o segredo do progresso espiritual. Eu vou repetir isso. A centralidade, o lugar que o sangue de Cristo ocupa na nossa vida é o segredo do nosso progresso espiritual, é o segredo da nossa ascensão espiritual, é o segredo da comunhão profunda, da comunhão elevada. Compreende isso, meu irmão? O lugar que o sangue ocupa na minha vida e na sua vida é arrebatador. Ele não trata só com o perdão dos pecados. Sim, Ele trata, e é para sempre, mas Ele abre, em consequência, um caminho de comunhão eterna. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê nenhum pecado, nenhuma culpa, porque o sangue nos purifica de todo o pecado diante de Deus. A reflexão aqui: o que realmente sustenta a sua fé? O que tem te sustentado? É suas emoções? É se você está bem ou mal? Quando você está bem, está tudo certo, você consegue tocar Deus, sentir a presença de Deus, mas quando você está mal, acabou? O que sustenta a sua fé? Você é aquele cristão que a sua fé se perde quando você está sendo esmagado por provas, lutas, aí você perdeu a fé. A nossa fé não pode ser sustentada pelas nossas emoções. A nossa fé não pode ser sustentada por circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, você pode estar vivendo um momento muito mal, muito ruim na sua vida, mas a sua fé não é sustentada por dias bons ou dias maus. A nossa fé é sustentada pela obra consumada do Calvário. O que sustenta a nossa fé é o sangue de Cristo Jesus. É isso que você precisa ver. Eu quero colocar aqui algumas exortações. 3 exortações: o segredo e o progresso espiritual, o nosso avanço espiritual é viver na certeza da obra consumada do Calvário.
Esse é o segredo da vida cristã. Qual é o segredo da vida cristã? Está aqui. É viver na certeza, na confiança absoluta na obra consumada do Calvário. Segundo, o desafio. Qual é o grande desafio da vida cristã? É abandonar toda forma de autojustificação. É abandonar toda forma de tentativa de que você pode melhorar, que você pode se limpar dos seus pecados, que você pode se justificar diante de Deus. Abandone, escute bem, esse é o segredo, porque aqui, nessas exortações, nós vamos encontrar o segredo, o desafio e o princípio da vida cristã. Então vamos lá. O segredo, qual é o segredo da vida cristã? É viver na certeza da obra consumada de Cristo Jesus. É você viver a salvação plena, saber que Ele morreu por você, Ele veio por você, Ele viveu por você, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você e Ele voltará para você. Esse é o segredo. E o desafio? Não queira se justificar. Não queira dizer, eu faço isso, faço aquilo, que eu vou limpar minha coisa. Não. O que limpa a nossa consciência é o sangue de Cristo Jesus. O que purifica a nossa vida é o sangue de Cristo Jesus. E agora, qual é o princípio? Então nós vimos o segredo, nós vimos o desafio e agora é o princípio. O princípio é, se Cristo entrou por nós, uma vez por todas. Se Cristo entrou por nós no santuário, uma vez para sempre. Aí está o grande princípio. Então nossa salvação é segura e é eterna. Não há nada, não há ninguém que possa roubar a nossa salvação. Ela está firmada e ela está garantida numa pessoa. Amém. E não em mim. É Ele que me garante. Amém. Esse é o princípio. E por último, João capítulo 6, os versículos 53 e 57. Quero ler esses textos com vocês. Diz assim, João capítulo 6, versículos 53 a 57. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Veja que esses textos vai consumar tudo que foi dito aqui. Versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim também como o Pai vive, me enviou. Igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Então vamos ver aqui 3 pontos fundamentais sobre esses textos. Primeiro aqui, comer a carne do Senhor. Comer a carne do nosso Senhor significa uma apropriação daquilo que foi a sua natureza perfeita. Lindo isso, irmãos. O que significa, na experiência, comer, desfrutar de Cristo na sua mesa? Porque só Ele teve uma vida impecável. A nossa vida é suscetível a pecado, falhas. Nós somos vulneráveis ainda no corpo dessa carne. Quem não é? Quem não é? Mas Ele sim. Ele, na encarnação, Ele assumiu um corpo igual ao nosso. E Ele viveu uma vida santa, uma vida pura, imaculada, a ponto dele ousadamente dizer assim, em João 14, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Não havia nele nenhum resquício de pecado. Ele foi o homem mais santo, mais justo. Ele foi o homem incomparável. Cristo é o homem incomparável na sua vida humana. E hoje nós podemos nos apropriar da vida, da sua natureza. Tudo o que Ele nos oferece no poder da sua encarnação, isto é, no poder da vida da sua encarnação, Ele venceu o pecado. No poder da sua vida, da encarnação, Ele venceu o mundo. Eu e você não temos força em nós mesmos para vencer o pecado e para vencer o mundo. Mas quando nós comemos dele, como diz a sua palavra, isso não é simples, isso é realidade espiritual. Há uma doutrina que sustenta esta mesa.
Então, quando nós podemos comer dele, nós estamos apropriando de tudo aquilo que ele, na sua natureza humana, nos oferece. A vitória contra o pecado e a vitória contra o mundo. Porque o pecado não é mais o nosso prazer, e o mundo não é mais a nossa obsessão, porque ele dá a nós, em cada domingo pela manhã, o alimento que nós precisamos da sua própria vida, para que tenhamos nele, e ele sendo a nossa vida vitoriosa. E mais ainda, porque a sua carne representa a sua vida encarnada. A carne do nosso Senhor representa a vida encarnada. E essa vida do nosso Senhor é a nossa nutrição hoje. É o que nos nutre, é o que nos mantém em pé, é o que nos mantém com o coração arrependidos, porque não temos mais do pecado o nosso prazer, não temos mais no mundo o nosso amor. E por quê? Não é a nossa própria força da nossa natureza, é a força da sua natureza, da sua vida, que pelo Espírito Santo habita dentro de nós. Mas o segundo ponto, a participação na morte sacrificial do nosso Senhor Jesus. É isso que esses textos vão dizer: beber o sangue do Senhor significa que nós temos parte na sua vida sacrificial, na sua morte sacrificial. Tudo que significou a morte de Cristo Jesus. Em Hebreus, no capítulo 2, os versículos 10 a 14, ele vai dizer justamente isso, que pelo poder da sua morte, ele aniquilou Satanás, ele destruiu a morte. É justamente isso que você precisa ver, e aqui olhe para os textos. Beber o sangue do Senhor é internalizar o sacrifício de Cristo Jesus, com todas as suas implicações na nossa vida, porque agora, se nós bebemos desse sangue, há uma proclamação dentro de nós. Esse sangue que está dentro de nós, que nos lavou, que nos salvou, é um sangue eterno. E esse sangue nos purifica diante de Deus. Satanás não é o nosso dono mais. Nós não somos os seus escravos. Nós não somos mais os seus servos. Nós somos comprados pelo sangue que tem um poder infinito. E é por causa deste sangue que nós faremos parte daquela grande multidão de Apocalipse capítulo 7, estaremos diante do trono do Cordeiro, nós contemplaremos a sua face, nós o adoraremos por toda a eternidade. Aqui há algo muito sério: beber o sangue do Senhor, esse sangue sacrificial, significa que nós temos uma comunhão vital com Ele, uma comunhão vital com Ele. Nós estamos unidos ao nosso Senhor Jesus. Tudo que ele orou em João capítulo 17, naquela oração sacerdotal, se cumpre nos elementos dessa mesa, na realidade desses elementos da nossa vida. Observe isso, meus irmãos, versículo 56, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está vendo aí? Aí nós temos o sacrifício de Cristo com todas as suas implicações. E nessas implicações há uma que eu chamo a atenção: a nossa união com Ele. Então, irmãos, não é utopia o que Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Cristo sendo engrandecido no meu corpo, como está lá em Filipenses capítulo 1, veja os versículos 20 e 21. Ele vai dizer justamente isso: para mim o viver é Cristo. Cristo sendo engrandecido no meu corpo. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Como é possível isso, irmãos? Agora nós temos uma doutrina que sustenta isso. Nós não podemos permanecer medíocres, não podemos permanecer um povo superficial. Os céus estão abertos sobre nós, a palavra do Senhor está caindo como um torrencial de água para dentro de nós. O bom pastor está nos levando às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, diante de uma mesa que Ele nos preparou. Que tipo de cristão você está sendo? Não aceite mais ser um cristão medíocre. O último ponto, e aqui encerramos, a participação na sua vida ressurreta. Então você vê aqui as 3 fases da vida do nosso Senhor: a vida na encarnação, a vida na crucificação e a vida na ressurreição. Em todas essas esferas da sua vida, nós participamos. Nós não só participamos, nós desfrutamos. Eu diria assim: tudo que Cristo foi, tudo que Cristo fez, Ele nos deu nessa nova aliança. Tudo que Ele fez, Ele nos deu nessa nova aliança.
Porque agora, se você pegar esses 3 pontos, e você voltar para os 3 pontos da nova aliança, você vai ver que um explica o outro. Agora nós começamos a entender. Talvez esse seja o ponto que vamos abordar depois. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Observe bem, participação na sua vida de ressurreição. Porque a ressurreição é a consequência da sua vitória naquela cruz. Quando ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo. Mas vamos colocar isso de forma didática. Na sua encarnação, ele venceu o pecado. Na sua encarnação, ele venceu o mundo. Mas lá na crucificação, ele venceu o inferno. Ele venceu a morte. Irmãos, ele venceu tudo que nós não poderíamos vencer e não teríamos condições de vencer. Ele venceu por nós. E tudo que ele venceu se tornou a vida que nós comemos e bebemos hoje. Então nós comemos a sua vitória. Nós comemos a sua obra. E ele diz que nós estamos comendo dele. Olhe para isso. Nós somos inseridos na sua vitória consumada. Não tem como essa salvação dar errada. A nossa experiência cristã depende dessa compreensão. A nossa vida cristã depende disso. Se a nossa vida cristã não for nutrida por essa verdade, ela não é vida cristã. Ela pode ser uma vida cristianizada, religiosa, mas não é vida cristã. Que esta palavra possa, de uma forma poderosa, entrar no seu coração. Que essa palavra possa ganhar-nos de uma forma muito especial. Nós não podemos aceitar outra vida. Não podemos aceitar um outro evangelho que diminua o Calvário para nós, que diminua o nosso Salvador para nós, que diminua a vida cristã para nós. Nós precisamos desse evangelho, porque é este evangelho que vai nos guardar de toda forma de heresia que está varrendo essa terra. É essa vida profunda, essa vida ascensional, essa vida nas esferas mais altas, mais elevadas, nos lugares celestiais, mesmo ainda limitados nesse corpo, no tempo e no espaço, mesmo ainda nesse corpo de carne, sujeito a corrupções, mesmo assim, nós temos um Deus que eternamente nos ama e fez uma aliança eterna conosco. Mesmo sendo nós quem somos, que apesar de nós, temos um sumo sacerdote diante do trono, que ele está aplicando tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele é, ele está aplicando na nossa vida. E é tudo que ele fez, tudo que ele é aplicado a nós, é que nos dá acesso a Deus. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração de uma maneira muito especial. Que o Senhor possa trazer cura para o seu coração nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, como um dia o Senhor abriu os olhos de Geazi, abre os nossos olhos aqui nesta manhã, Senhor. Nós queremos simplesmente te ver, Senhor. Como Pedro, Tiago e João ali naquele monte da transfiguração. Nós só queremos olhar para ti na tua palavra. Só queremos olhar para ti nesta mesa. Nós só queremos te contemplar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Senhor, ganha o nosso coração que está tão enfermo, tão doente, Senhor, às vezes, pela incredulidade, Senhor. Pelas vãs filosofias que muitas vezes produzem sofismas nas nossas mentes. Vem hoje, Senhor, com o poder da tua palavra e nos lava, nos limpa. Senhor, nós queremos experimentar de forma real o poder do sangue de Cristo sobre nós. Nós queremos estar aqui, Senhor, não é confiados em nós mesmos, mas confiados naquele que está no trono por nós. Confiados na obra consumada do Calvário. Ajuda a tua igreja aqui nesta manhã, Senhor. Pega-nos pela mão, Senhor. Pega-nos pela mão, Senhor. Abre os nossos olhos. Leva-nos por este vivo e novo caminho que o Senhor abriu para nós. Senhor, abre o nosso coração, nossa mente agora, para que nós entendamos que tudo isso é real, está na tua palavra, é real. Nós não podemos sofrer de mediocridade, nós não podemos sofrer de superficialidade. Faz-nos viver o cristianismo real, a vida cristã verdadeira,
aquela vida cristã que os nossos primeiros irmãos viveram lá na igreja primitiva. Senhor, nós somos o povo desta hora, o povo que está aqui aguardando o teu Filho. Nós não queremos ser uma igreja de uma fé morta, nós queremos ser uma igreja com uma fé verdadeira, nós queremos viver o cristianismo real. Então nos ajude, Senhor, ajuda-nos agora, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue falando com a tua igreja aqui neste lugar, continue falando com cada um dos teus servos nessa hora, onde quer que estejam, que a tua palavra os visite de uma forma poderosa e soberana nesta hora, em nome de Jesus.